bem-vindas a mais um encontro do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, 27 de fevereiro, quinta-feira de 2025, nós estamos na 7ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje, tirado de São Marcos, capítulo 9, versículos do 41 ao 50. Aqui nós temos vários ensinamentos de Jesus aos seus discípulos reunidos nesse trecho aqui do 41 ao 50. Lembrando mais uma vez que nós estamos no tempo comum, que é o tempo em que nós acompanhamos Jesus no seu ministério público, e aqui no Evangelho de Marcos nós estamos na segunda parte do Evangelho. Nós já tivemos a profissão de fé de Pedro, reconhecendo que Jesus é o Messias, mas também estamos acompanhando agora esse descobrir dos discípulos que tipo de Messias é Jesus. Então não é o Messias glorioso, não é o Messias que eles estavam esperando, e eles têm que compreender, não é? Através das ações de Jesus e dos seus ensinamentos, que tipo de Messias ele é, não é? Então aqui nós temos nesse trecho do Evangelho de hoje ensinamentos acerca de como os discípulos devem ser tratados pelos de fora, não é? Aqui nós temos ensinamentos sobre aquele que der um copo de água a um discípulo, ele terá uma recompensa nos céus. Depois a gente vai ter o respeito que os discípulos, nós discípulos e discípulos de Jesus, devemos ter para com os pequeninos na fé, não é? Ou seja, aqui o tema do escândalo, não se deve escandalizar os pequeninos. Como é que a gente escandaliza os pequeninos? Quando nós não vivemos o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, quando nós nos afastamos daquilo que é o essencial do evangelho, que é a entrega, que é o serviço, não é? Então, em Marcos, ainda no versículo 9, no 33, os discípulos, 33 até o 37, os discípulos estão discutindo pelo caminho sobre quem é o maior, não é? E Jesus vai dizer que o maior é aquele que se coloca a serviço. Então, se você quiser ser o maior, quiser ser o mais importante dentro da comunidade cristã, a sua visibilidade será através do serviço. Não é estar ao lado de Jesus, se fazer maior, ou seja, de forma, não é como as glórias que se recebe no mundo, né, as honrarias, mas o maior é aquele que se coloca a serviço, porque o maior para nós, aquele que é o exemplo para nós, é o Messias, mas é o Messias crucificado. Então é isso que a caminhada com Jesus deve fazer com que os discípulos compreendam isso. Então é o tema de não escandalizar os pequeninos, e a gente escandaliza toda vez que a gente não apresenta o verdadeiro Cristo em nós para aqueles que estão entrando, estão começando a sua caminhada de fé. Outro ensinamento desse evangelho para nós é o cuidado que nós devemos ter para com a nossa própria caminhada de fé, para com a nossa vida. E aí Jesus vai falar aquelas palavras muito fortes, dizendo que, olha, se você quer entrar na vida aqui é uma forma para falar de entrar no reino dos céus, ou para encontrar, para ter a vida eterna, não é? Estar com Jesus, para além dessa vida física, ele vai falar que se você quer fazer parte disso, você deve abdicar daquilo que pode ser até uma parte de você importante, não é? Que te leva ao pecado. Então ele vai falar dos nossos olhos, das nossas mãos, dos nossos pés, que simbolizam os órgãos, aqueles órgãos que para nós podem ser fonte de dominação, de manipulação das pessoas, de orgulho, né? Então aqui o que nos leva ao pecado. Então por que pés, mãos e olhos? Porque é através desses órgãos que nós temos vaidade, orgulho, ambições, arrogâncias, prepotências, tudo isso que nos levam a
a ferir os outros, a nos colocar acima dos outros, machucando os outros, né? Então, se isso te leva ao pecado, Jesus não está mandando ninguém arrancar o olho, nem o pé, nem a mão, né? Uma forma metafórica de dizer que a gente deve eliminar tudo aquilo que nos afasta do caminho do seguimento ao Cristo. Ou seja, ser um verdadeiro seguidor e seguidora de Jesus quer dizer abrir mão disso, não é? E no final ele vai falar para nós que nós devemos viver em paz, buscar viver em paz. E aqui tem um ensinamento sobre o sal que não é muito claro, mas ele vai dizer, ó, tem de sal em vós mesmos, né? O sal é bom, mas se o sal ficar insosso, com que o temperareis? Tem de sal em vós mesmos e viver em paz uns com os outros. O sal, que também era usado nos sacrifícios, lá no livro do Levítico vai falar, né, que aquilo que era sacrificado, os animais, os alimentos, os salgados, né, da aliança de sal no Antigo Testamento, mas o sal aqui como símbolo de purificação. Nós devemos purificar em nós tudo aquilo que nos atrapalha nesse segmento de Jesus Cristo, para que a gente possa viver em paz. Então, o cuidado com os pequenos, o cuidado com o nosso discipulado, a radicalidade do nosso discipulado ao Messias Jesus, não é? Ao messianismo do Jesus aqui em Marcos, não é? E a procura pela paz. Então, a procura pela paz passa por um sentimento sempre de entrega de si, de superação do nosso próprio egoísmo e o desejo do serviço na comunidade. Então, que esse evangelho de hoje nos ajude a sermos cada dia mais fiéis ao Cristo, ao Messias e a esse Messias crucificado.